Lucas capítulo 15. Hoje nós vamos ler a parábola do filho perdido. Nós vamos perceber esses aspectos em Deus, de como Deus é um Deus disposto a nos perdoar. No entanto, nós, como um dos filhos ou como os dois filhos, temos pecados que muitas vezes nos levam para longe de Deus. Se você encontrou Lucas capítulo 15, a gente vai ler a partir do versículo 11. Você pode dizer amém, só para me saber se você encontrou mesmo? Amém. Lucas capítulo 15, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Essa é a palavra de Deus. Eu convido os irmãos mais uma vez a curvarem as suas cabeças. Vamos orar mais uma vez. Quem é o filho perdido aqui, ó Jesus? Aquele que foi, aquele que ficou, aquele que não contemplou a graça do Pai. Quem é o filho perdido aqui, ó Deus? Que o nosso coração nessa manhã se volte para Ti, não com orgulho, nem soberba, mas reconhecendo que tanto aqueles lá fora, quanto aqueles que ficam, necessitam da graça, misericórdia e amor do Pai. Não pode haver orgulho nessa manhã em nosso coração, apenas humildade, quebrantamento para receber do Senhor as palavras de vida eterna. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém.
A parábola do filho perdido ou do filho pródigo, dependendo da sua Bíblia, ela é uma parábola posterior a outras duas parábolas. Elas fazem parte de um conjunto. A primeira parábola é a que está no capítulo 15, versículo 1, a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. Na primeira parábola, um pastor, ele, ao ver que uma ovelha se perdeu, deixa 99 ovelhas em um monte e vai procurar aquela que estava perdida. Uma loucura. É como se você estivesse trocando uma por 99. Porque se uma estava perdida, e ele deixando essas no alto de um monte, quando voltasse com uma, teria agora 99. Uma loucura. A dracma também é uma moeda de não muito valor, talvez de valor sentimental para a mulher que o perde, também faz com que essa mulher faça esforços indevidos. Revirar toda uma casa por causa de uma moeda também pode ser considerado uma loucura. Talvez ela nem encontre, mas ela faz isso. Há um valor sentimental naquela moeda, e a mulher, ela então revira toda a casa para encontrar aquilo que tem valor inestimável, valor quase que sentimental para aquela pessoa. Essas parábolas, e também a parábola do filho pródigo ou do filho perdido, elas fazem conjuntos a uma resposta que Jesus está dando aos fariseus e líderes religiosos da sua época. Ao se deparar com a mensagem do Evangelho se expandindo para todas as pessoas e que Jesus se assentava com pecadores e publicanos, os fariseus logo se indignaram, porque Jesus tinha no seu ensino muito daquilo que os fariseus tinham também no seu ensino. As pessoas poderiam comparar, e muitas vezes a gente vê Jesus sendo chamado de rabi, né, um rabino, um mestre da lei, muito parecido com os fariseus da sua época. O ensino de Jesus se assemelhava em muito aos dos fariseus, para nossa surpresa. E os fariseus, muitos deles até estavam considerando que Jesus pertencia ao grupo deles, ou ao partido deles. É claro que quando a gente olha para a história bíblica, a gente vê que inclusive o próprio Jesus começa a promover uma divisão no partido dos fariseus. Por exemplo, Nicodemos começa a se interessar por aquilo que Jesus está pregando. No entanto, outros fariseus não, perseguindo Jesus, procurando um erro na sua doutrina e na sua conduta. Os fariseus estavam começando a considerar Jesus como parte do bando, digamos assim. Mas o fato de Jesus se assentar com pecadores e publicanos coloca um problema muito grande nessa relação que Jesus poderia ter com os fariseus. Porque isso era uma coisa que não cabia. Um fariseu sabia que ele não deveria se assentar na roda dos escarnecedores, se assentar com traidores. O publicano era o traidor, era o judeu que negou a sua fé, o seu povo, e cobrava altas cargas tributárias dos seus próprios irmãos. O publicano era odiado pelo judeu genuíno e fiel. Os pecadores eram aqueles que não cumpriam a lei, os mandamentos, e Jesus está sentando com eles para comer. O que isso significa? Que Jesus, de alguma maneira, está oferecendo comunhão para essas pessoas. E Jesus agora, definitivamente, dá uma resposta para os fariseus. O nosso ensino pode até ser parecido em muitas coisas, mas nós não somos o mesmo tipo de gente. O evangelho do reino é um evangelho para além das classes eclesiásticas, religiosas, farisaicas. O evangelho do reino é oferecido a todas as pessoas, desde o religioso ao mais pecador. O reino está sendo oferecido. Deus está fazendo todo o esforço para alcançar aqueles que inclusive são considerados como desprezados, aquelas ovelhas perdidas que talvez inclusive se perderam de propósito. Deus está deixando 99, ou seja, os fariseus, o povo judeu do seu tempo, no alto de uma montanha em perigo, para buscar aqueles que se perderam. Nem que isso o custe muitos. Deus
agindo de maneira graciosa e misericórdia por gente que a gente considerava que não valeria nada. Deus está revirando a casa, como uma mulher que tenta encontrar uma dracma. Deus está revirando, nem que seja a antiga religião do povo hebreu, nem que ele tenha que fazer uma reviravolta, uma limpeza nessa casa chamada Israel, para encontrar aquela dracma perdida, ou os perdidos que pertencem a ele. Deus está disposto a fazer todas as coisas para encontrar aqueles que ele considera como alguém de valor. E a parábola do filho perdido, ela relata isso mais uma vez, de como Deus está buscando e oferecendo comunhão para aqueles que aparentemente não têm mais salvação. Essa é uma mensagem para mim e para você. Olhe para a sua Bíblia mais uma vez, vamos ler versículo a versículo. O que a palavra de Deus diz, o versículo 11, diz então: Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. Eu quero a minha parte na herança. E o pai prontamente repartiu. A gente sabe pelo Antigo Testamento as histórias de como os primogênitos tinham direito sobre a herança dos pais, de como cabia aos primogênitos 2/3 daquilo que o pai tinha. Tanto que a gente vê essas histórias na Bíblia, e, por exemplo, como que Jacó briga para tentar conseguir o direito de primogenitura, porque ele conseguiria 2 partes do terço daquilo que era do seu pai. O primogênito normalmente tinha esse direito, mas a gente também olha para a Bíblia e vê que a bênção para o primogênito normalmente é invertida, né? Essas histórias de irmãos brigando não é incomum. A gente tem a história de Caim e Abel, não é isso? De como o Caim é o mais velho, mas Deus favorece o mais novo, e o Caim fica irado. De como nas histórias de Isaac e Ismael, de Jacó e Esaú, de como Deus está invertendo essa coisa, né? De que realmente o primogênito tem direito, mas vez ou outra Deus favorece o mais moço, né? O pai favorece o mais moço, o filho sabia da lei de herança, o mais novo sabia muito bem disso, pede ao pai: me dá 1/3, me dá a minha parte, 1/3, a menor parte, eu quero ir embora. A gente sabe que herança não é uma coisa que se dá em vida. A gente começa a lidar com os primeiros problemas do texto agora, porque herança não é algo que você recebe em vida, você recebe quando os seus pais morrem. O filho mais novo manda uma mensagem clara para o seu pai: eu quero que você morra. Não quero mais fazer parte dessa relação. Não quero mais ser seu filho. Não quero mais que você seja meu pai. Eu não quero mais viver sobre o seu governo, a sua autoridade. Eu quero ir para longe. Quanto mais longe, melhor. Quanto mais longe, melhor. Eu quero ser feliz, eu quero ser livre. Eu quero ter a minha própria vida, a minha própria identidade. Não quero que a sua sombra esteja sobre mim. O filho mais novo mata o pai pedindo a herança: me dá a minha parte. A partir de agora, eu vivo como se o meu pai estivesse morto. O primogênito fica, o filho mais velho fica olhando aquela cena, não concebendo que ousadia esse irmão dele mais novo tinha para fazer isso com o pai. Que tristeza para a família, que desonra. Então, esse moço, o mais moço, pega o seu 1/3 e parte. Versículo 13, olha lá: passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada.
O filho que vai para terras longe, renegando sua família, sua origem, seu pai, sua liberdade, seu progenitor. É esse que desperdiça, vivendo uma vida dissoluta, gastando como se não houvesse amanhã. Como muitos de nós que, chegando numa certa idade, não conseguimos mais viver debaixo do teto do nosso pai. A gente sabe que existe uma época natural que isso vai acontecer. Mas quantos de nós mais jovens, contrariados por aqueles que nos governavam, já desejamos fugir para bem longe? Dizemos, o meu pai e a minha mãe não sabem de nada, como que eles podem exercer esse tipo de autoridade sobre mim? E quantos de nós já desejamos fazer isso? E quantos de nós vivemos até hoje assim, fugindo dos nossos pais, das histórias, das suas amarras, das suas correntes? E quantos de nós já saímos da casa dos nossos pais, já temos as nossas próprias vidas, mas ainda não experimentamos ainda talvez uma liberdade, alegria, autocontrole, controle total de si mesmo, e vivemos como errantes pelo mundo, tentando buscar em um lugar longe daqui, longe talvez da tradição, da fé dos nossos pais e daquilo que colocaram para a gente. Nós tentamos encontrar identidade, propósito, satisfação, andamos como errantes. O próprio Agostinho, ele era esse cara que, fugindo ou indo para lugares longes, buscava encontrar em alguma coisa, quem sabe um título, quem sabe uma posição, um lugar na sociedade, fazer com que sua vida pudesse valer a pena, ter propósito, sentido, ter identidade, ter um lugar para chamar de seu, eu construir. Essa é a história da humanidade. Nós vivemos errante pelo mundo, pensando no Caim, que foi banido da presença de Deus, depois de assassinar o seu irmão, como Caim andou errante pelo mundo, como Israel peregrinou no deserto, como o povo andava sem lar nos exílios, de como o pecador, o ser humano, vive buscando um lugar, quem sabe na família, quem sabe na profissão, quem sabe na troca de um bem próprio, um carro, uma casa, uma viagem, alguma coisa, um status na rede social. Eu quero ser reconhecido, eu quero ter o meu lugar, eu quero ter propósito, eu quero que a minha vida valha a pena. Nem que para isso eu precise negar o meu pai. Me afastar do Deus que, com as suas mãos, tentam me controlar. Nem que nós tenhamos que fugir de Deus, o ser humano deseja se encontrar. No entanto, olha só o que o texto vai dizer no versículo 14, que depois de desperdiçar a sua riqueza, o seu bem, aquilo que lhe era de direito, vivendo de maneira desenfreada, uma grande adversidade o surpreende. E não surpreende apenas ele, perceba bem, surpreende todos. No entanto, como ele não tinha estoque, como gastou o seu dinheiro de maneira desenfreada, viveu de maneira dissoluta, ele começa a experimentar fome, necessidade. Uma grande fome veio naquele país. Ele experimenta necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Jesus está falando com judeus? Na lei, Deus deixa claro que o judeu não deveria tocar, nem comer, nem se alimentar de porcos. O porco era imundo para o judeu. Imagine o fariseu escutando essa história e vendo que um desses irmãos, que provavelmente era um judeu, ele se vendo nessa história, vê que ele foi trabalhar com aquilo que é imundo, é o estado de degradação daquela pessoa. Não tem mais nada, agora está com fome, necessita de trabalho e precisa trabalhar com o pior serviço do mundo para um judeu, cuidar de porcos, desejando inclusive o alimento dos porcos.
É o texto mostrando a degradação, o fundo do poço que era para uma pessoa, principalmente um judeu. Ele deseja trabalho, deseja comer dos porcos, não sabemos como, ali ele não tinha comida. Ali ele desejava se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, versículo 17, um versículo muito importante, ele caiu em si. Ele caiu em si, caindo em si, ou seja, se voltando para si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Caindo em si, como alguém que descobre que o seu pecado o colocou em terríveis condições desse mundo, começa a considerar que tomou uma péssima decisão ao sair de casa, ao pecar. Caindo em si, sendo convencido de sua tolice, de seu pecado, fez o seguinte plano, versículo 18: eu vou me arrumar, voltar para o meu pai e eu vou ensaiar um discurso. O discurso é o seguinte: pai, pequei contra Deus, ou seja, pequei contra os céus, pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. Esse é o discurso. Estou arrependido e preciso de uma boa desculpa. Eu preciso dizer o meu pecado de maneira que o meu pai entenda que de fato eu arrependi. Algumas pessoas acham que esse é um discurso morto. Um discurso que ele está tentando ensaiar, que não é verdadeiro arrependimento do filho, mas claramente é um arrependimento. É o início desse arrependimento. Ele cai em si e, como um bom religioso, como nós somos, o ser humano é, nós precisamos ensaiar uma boa oração para se fazer diante do Pai, para que Deus possa considerar nossas palavras e possa então nos conceder, quem sabe, um lugar entre os seus trabalhadores. Pequei, a consciência de pecado, eu sei que eu cometi pecado. O pecado é contra Deus primeiro, porque Deus me deu o meu pai. Eu pequei contra Deus que deu esse pai, é a família que eu nasci, é o pai que eu tenho. E ao renegá-lo, eu renego a bênção de Deus sobre a minha vida. Pequei contra Deus, pequei contra o meu pai. Fugi da minha casa, fugi de quem eu era, da família que eu pertencia. Pecado, matei o meu pai no meu coração. Pequei. Assassinei o meu pai no meu coração para viver longe dele, livre dele. A minha liberdade custou a vida do meu pai no meu coração. Eu deletei o meu pai da minha história, porque eu achava que ele era o tirano. Eu achava que ele era controlador, que a vida com ele não era boa o suficiente. Pequei. Pecado. Versículo 20. O texto continua: e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, imagina essa cena, o filho distante, se aproximando, talvez orando, ensaiando, como muitos de nós, quando pecamos. O filho vindo de longe, o seu pai o avista, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. É como se o pai nunca houvesse abandonado o seu filho. É como se o pai, todo dia, no final do dia, na tarde, chegasse, não sei, na varanda, no alpendre, na porta da sua casa, e olhasse distante com uma esperança de que um dia eu verei de novo a face do meu filho. Perceba bem, para o filho já não existe pai. Mas o pai nunca abandonou o seu filho. Nunca abandonou o seu filho. O pai não é surpreendido com a chegada do filho. Nós somos surpreendidos. Ao olhar para o texto, nós somos surpreendidos de que o filho caiu em si. Mas o pai tinha a expectativa de que o seu filho um dia poderia voltar. Nunca o abandonou.
Uma expectativa de um pai que ama, que está disposto a considerar perdão antes mesmo de um discurso de arrependimento. O pai estava olhando, vinha ele de longe quando o seu pai o avistou, e o pai está vindo, e aquele é o meu filho. Diferente de nós, que esperamos os nossos ofensores virem pedir desculpa a nós, o pai parte em velocidade, com expectativa, com anseio de se lançar nos braços do seu filho e o beijar. O pai não fica lá esperando, ele vai, olha o que o texto está dizendo, compadecido, ou seja, com compaixão, com ternura, com amor que somente pode de alguém que gerou. Ele correndo, abraça e beija o seu filho, se lança nos braços do seu filho. Isso é graça. Isso é graça. Eu imagino o filho sendo surpreendido pelo seu pai, porque talvez esperasse algo diferente, esperasse uma punição, esperasse um tipo de sermão, olha só, porque você viveu isso, fez isso. O texto diz que o pai abraçou e o beijou, como quando nós encontramos aquelas pessoas que nós amamos e não vemos há tanto tempo. Um abraço verdadeiro de compaixão, de ternura. O filho está convicto de que ele precisa pedir perdão. Perceba bem que isso não tira do coração do filho que ele precisa pedir perdão, se arrepender na frente do seu pai. Ele está convicto, eu preciso dizer para o meu pai que eu estou arrependido, que eu cometi pecado, eu preciso dizer para ele. E é isso que ele começa a fazer, versículo 21, o filho lhe disse, pai. Imagino eu com a voz trêmula, com os olhos marejados, de saber que o pai interrompeu a sua estratégia. Era ele que deveria convencer o pai de misericórdia e amor. No entanto, o pai o interrompe com amor e misericórdia antes mesmo do pedido de perdão. Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai o interrompe. Perceba bem, o pai o interrompe, porque havia outras palavras no discurso. O pai o interrompe. Ele estava pronto para dizer, um lugar com os trabalhadores. Eu não precisa mais me dar esse direito. Eu perdi o meu direito de ser filho. A minha parte da herança eu já gastei, eu não sou mais filho. Me trate como um trabalhador, me dê uma pequena graça, uma pequena misericórdia. Uma coisa ali no canto é melhor do que viver nesse mundo. É melhor do que viver como eu vivia, qualquer coisa é melhor do que nada. No entanto, o pai, porém, disse aos servos, interrompe o discurso do filho que voltou. E diz aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham nele um anel no dedo e sandálias nos pés. Devolva a ele a autoridade de filho e diga para ele que ele não é um escravo. Os escravos andam descalços. Você não é um escravo. Sandálias nos pés, roupas novas, um anel em seu dedo, você pertence, tem direito, tem autoridade. O pai está restaurando o filho à sua posição. O que é isso? Redenção. Redenção não é Deus criando algo novo a partir do nada. Redenção é Deus pegando coisas quebradas, consertando essas coisas e dando ainda um significado, um valor maior àquilo que era quebrado, destruído aos olhos do mundo. Redenção. E todos nós aqui buscamos redenção. Que a gente não deseja só ser bom, ter o nosso lugar no mundo, ser feliz. A gente quer ser aceito. A gente quer ter um lugar para chamar de casa. A gente quer dizer para Deus,
Pai. Redenção. Tragam e matem um bezerro, versículo 23, um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. É a linguagem do reino de Deus. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é o reino de Deus. Isso aqui é novos céus e nova terra. Isso aqui é o reino onde nós festejamos o encontro daqueles que estavam perdidos com o seu Pai. Para cada pessoa que encontra salvação, a festa nos céus, a festa na casa de Deus, a alegria no coração de Deus em ver um filho voltando para casa. Quando pecados são perdoados, quando pessoas encontram a redenção em Deus, nós deveríamos entoar canções, louvores, celebrar, porque aquele pecador que caindo em si volta para casa, encontrou graça diante de Deus, alegria, festa. Quantas vezes a Bíblia trata repetidas vezes de festas, de ceias, de jantares festivos com o pai, com o noivo. Talvez o reino de Deus, para surpresa de muitos cristãos, seja mais alegre, festivo e com músicas, diferente daquele reino de Deus chato, onde todo mundo de branco aqui, né? Santo, santo, santo para sempre, não pode nem conversar. Não é isso? Eu queria saber como é que você veio parar aqui, eu não imaginava. E a gente quer rir, dançar, cantar, celebrar a comunhão com Deus e um com os outros. Porque parece que é isso que o reino de Deus é. Uma festa promovida pelo Pai, onde há fartura de alimento, de comunhão, de alegria. Porque aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, como diz Efésios, foram regenerados, resgatados e experimentaram vida. Porque alguém estava morto e reviveu. É como se alguém querido da nossa família, a gente num velório vendo aquela pessoa, dando a ela as últimas palavras de despedida, ela levantasse do caixão e falar, não é hoje não. Você ia tomar um susto, mas a sua vida ia ser bem diferente, não ia? Você teria todos os dias para festejar e se alegrar e agradecer, porque alguém estava morto e reviveu. É o Lázaro voltando. Não está morto, Lázaro. Vive, alegria, festa. Mas quando um filho reviveu, a festa do Pai é ainda maior. O texto ele deixa bem claro essa graça de Deus e a alegria que Deus tem em receber filhos arrependidos no seu lar. A alegria no coração de Deus. Essa é a parábola do filho perdido. Mas as parábolas, elas são enigmas. As parábolas de Jesus são histórias que nós olhamos para ela e a gente acha que ela vai chegar em algum lugar. E de repente acontece um plot, como é que é? Plot twist, né? Como é que é, não é? Eu não... Plot... Como é que é? Plot twist. Que isso, hein? A reviravolta. Você falava assim, ó, estou entendendo o filme. Eu já assisti, eu adoro esses filmes. Eu estou entendendo o filme, hein? Aí eu fico lá me convencendo que eu estou entendendo o filme. Aí de repente acontece uma coisa, eu falei, vou ter que assistir de novo. Eu não tinha pegado isso, eu não entendi. As parábolas são assim. Porque a partir de agora, do versículo 25, a gente vai perceber um outro pródigo, que não estava no texto. O fariseu, olhando para aquilo, está falando, Jesus está falando do pecador, olha só. Não é impossível, não, o Pai salvar ali um pecador, alguém que foi embora, o judeu que estava na diáspora, aquele que não é tão fiel como a gente, não, isso aí já é um absurdo. Mas agora vai ter uma reviravolta no texto, onde o irmão mais velho vai aparecer, ganhar o protagonismo.
E aqui deveria estar os nossos olhos. Apesar de toda essa história contada até aqui ser uma história extraordinária e maravilhosa, agora você, meu irmão crente, olhe com atenção o versículo 25. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e a dança. O filho mais velho estava trabalhando, a vida dele não mudou em nada. A vida dele continua a mesma. Trabalha para o pai. É isso que os filhos fazem. Trabalham para o pai. E ele estava nos campos, trabalhando. Mas quando ele volta, ele falou, opa, hoje tem festa na empresa e ninguém me avisou. Tem festa, olha o som da música. Olha as danças, as pessoas estão dançando. O que aconteceu diferente? Coisa boa. No entanto, quando um dos empregados responde para ele o que estava acontecendo, dizendo, o seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo, o filho mais velho fica indignado. A alegria que talvez ele começou a ter quando ouve a música, percebe as danças, é convertida em ira, amargura, um tipo até de inveja. Por quê? Porque aquele irmão que renegou a família, aquele pecador que eu pensei que eu nunca mais o veria, aquele que foi para longe e nos abandonou aqui, me abandonou aqui, porque era o meu irmão, ele me ajudava nas minhas tarefas, ele tinha que estar aqui fiel como eu estou, e agora eu tenho que trabalhar para mim e para ele. Esse irmão dele voltou, e não voltou de qualquer jeito. O pai promoveu uma festa, e uma daquelas. A dança e a música é por causa desse que negou o pai, que matou o pai no coração. Como pode isso? Ele não merece isso do pai, ele merece o contrário disso. Mas ele está recebendo uma festa, músicas estão sendo cantadas para celebrar, danças. O filho mais velho, ele fica indignado e se rejeita participar disso. Não quero participar disso. O pai, percebendo que o seu filho primogênito está longe, se nega a participar, insiste com ele, tenta convencê-lo. Que pai é esse? A medida de graça e de misericórdia para o pai é a mesma para aquele que foi para longe e para aquele que está perto, porém distante. O pai também vai em direção, o movimento do pai é para os dois, é para o publicano e para o religioso, é para o pecador e para o fariseu, é para quem foi para longe e para quem está perto, no intuito de convencer a esse que, por vontade própria, decidiu ficar do lado de fora, entra, mas ele responde ao seu pai, amargura, pesar no seu coração. Faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando vem esse seu filho, perceba bem essa palavra, esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Como pode, Deus? Como pode, Deus? Eu te sirvo há tantos anos, eu vou à igreja todos os domingos, eu faço jejum, oração, eu dou o dízimo. Como pode, Deus? Eu tenho título A, título B, eu fiz o seminário, eu li tantos livros, como pode, Deus? O Senhor nunca me abençoou de maneira extraordinária. E aqui claramente alguém que saiu do meio de nós, foi para longe, negou todas essas coisas, fugiu para viver de maneira dissoluta, em prazeres, em pecado. O Senhor recebe com festa e com bênçãos. Ele não merece isso, eu que mereço isso.
É o religioso e o religioso que habita em nós dizendo isso. Quando nós vemos pessoas que não são tão boas como a gente, sendo favorecidas extraordinariamente por Deus. Porque eu sou fiel a Deus tanto tempo, eu sigo todos os mandamentos. Como pode Deus abençoar e festejar um pecador que o negou no início e agora está de volta? Isso aqui vai virar uma bagunça, se for assim. E isso não é uma coisa certa. Eu trabalho, eu estou lá fazendo, eu cumpro o meu horário, todo dia eu estou fazendo uma coisa, ninguém me reconhece, ninguém fala, olha só que coisa boa, você é um ótimo cristão, você merece isso e aquilo. Ninguém, é como se o pai ignorasse. Obviamente o pai não ignora, mas o pai é isso mesmo. Mas a tristeza aqui não é simplesmente por não ser apenas reconhecido, mas é por ver uma outra pessoa que nós julgamos não merecedor da graça de Deus, recebendo graça e misericórdia da parte de Deus. Esse é o nosso problema. O nosso problema não é com a gente, o nosso problema é quando outras pessoas recebem de Deus algo, são abençoadas. Aí o nosso coração é provado. Que a gente até fica angustiado e a gente sofre sozinho. Mas se alguém do nosso lado ficar feliz, acabou com a nossa vida. Porque lá no fundo nós somos invejosos. Nós temos esse espírito de malícia, de inimigos. Desde o Caim a gente fica lutando. A gente não consegue ver Deus favorecendo o nosso irmão. Chorar com os que choram, talvez seja a parte mais fácil daquilo que Jesus ordena para nós. Chorar com alguém que está doente, alguém que perdeu alguém, ou alguma coisa, talvez seja fácil. Difícil é se alegrar com os que se alegram. Não é isso? O seu amigo que é promovido no trabalho, o irmão na igreja que recebe a oportunidade para pregar, ou é reconhecido por alguma coisa, sei lá. É difícil quando a gente vê o outro sendo abençoado e quando Deus vai exercendo misericórdia para ele. O filho mais velho, ele está indignado. Como pode o meu irmão ter gastado dinheiro com prostitutas e com todo tipo de maldade, tudo aquilo que eu me abstenho? Eu sou um seguidor da lei, dos mandamentos. O meu irmão não. Por que festa para ele? Então o pai responde: meu filho, você está sempre comigo. Tudo que tenho é seu. Como pode achar que não tem recebido nada se você tem tudo, todo dia e todo tempo? Muitos de nós não conseguimos perceber a bênção que é estar com Deus, fazer parte dessa família, de que nós somos abençoados diariamente com a presença de Deus, com o amor de Deus. E por mais que não aconteçam coisas extraordinárias na nossa vida, no ordinário, no comum, o amor paternal de Deus se revelando nas pequenas coisas. De quando você acorda para respirar, do cuidado no dia a dia, quando você está num ônibus lotado, de quando Deus te dá graça para cuidar do seu filho, no dia a dia, no domingo que você senta nessa cadeira, da oportunidade que é estar sempre diante do texto sagrado. Você acha que isso é nada? Você acha que isso é nada? Você acha que isso é pouco? Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Você acha que isso é pouco? Você acha que isso é pouco? Ser um crente há 10, 20 anos? Você acha que isso é pouco? Quantas pessoas estão perdidas e não experimentam isso diariamente, a graça especial de Deus na vida diariamente, a presença de Deus, o Espírito habitando dentro de você diariamente, o amor de Deus sendo revelado, confirmado, repetido todos os dias, toda leitura, todo o tempo na sua vida. O privilégio que é estar aqui no domingo de manhã, no domingo à noite, estudo bíblico, estudo nas casas, isso é pouco? Como diz as Escrituras, mais vale um dia na sua presença, um dia na sua presença,
Um dia, um minuto, uma hora na presença de Deus vale mais do que 1000 anos de qualquer outra coisa que esse mundo possa nos oferecer. É pouco Deus para você? É pouco Deus para você? O religioso não percebe isso. O religioso, tendo tudo, acesso, acha que vive escassez. Acha que os outros não têm direito de desfrutar da graça porque eles não são tão bons como nós somos. Então a gente percebe que o filho perdido são dois. Aquele que foi e aquele que ficou. As palavras do filho aqui, mais velho, elas parecem indicar não um ato de somente ver o filho voltando, mas um ressentimento. A questão é que o filho mais novo teve coragem de ir, e o outro mais velho não. Mas o coração deles é a mesma coisa. Acho que meu pai não sabe me criar, não sabe ser meu pai. Eu acho que Deus não sabe ser Deus na minha vida. Eu acho que o jeito que Deus me ama não é o jeito correto. Não é o ideal. Eu não estou feliz com isso. Eu acho que Deus não está me tornando feliz como eu acho que Ele deveria. É o filho que vai e o filho que fica. Os dois estão perdidos e precisam ser encontrados. E precisam cair em si. No entanto, um que vai, ele cai em si e o outro ainda não. Mas o pai o justifica e a história acaba sem um fim. A gente não sabe o que aconteceu depois. A gente só sabe dessa resposta. Meu filho, você está sempre comigo, tudo o que tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão. É interessante porque nos versículos anteriores, o filho mais velho diz para o pai: esse teu filho não é o meu irmão. O teu filho, ele não faz parte de quem eu sou. Eu não tenho nada com ele. Mas o pai faz questão de afirmar: ele é o seu irmão. Ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Festa, alegria. O pai nunca perdeu a esperança no filho que foi. O pai não abandona o filho que ficou e não quis entrar. No entanto, a gente percebe essa atitude religiosa, ou quem sabe legalista, moralista, no filho que ficou. E essa mensagem, ela vai de encontro ao coração dos fariseus, porque o fariseu é o filho que ficou. Os religiosos da época de Jesus são os filhos que ficaram. Entre aqueles judeus que estavam espalhados pela diáspora, mais de 4 milhões de judeus, e esse 1 milhão ou menos que havia no território de Israel, esses que haviam ficado, havia neles um orgulho. Nós não estamos nos tornando partes das culturas onde esses outros irmãos nossos vivem. Eles estão abraçando a cultura, negando, não seguindo os mandamentos completamente, mas nós não, nós estamos aqui. Nós vamos oferecer o nosso culto no templo, em todas as festas, nós cumprimos as leis. Nós merecemos o banquete, nós merecemos a festa. Mas a mensagem de Jesus, ela aponta para os perdidos, aqueles que não são esses perfeitos. No entanto, são aqueles que caíram em si, são aqueles que dizem para si mesmo todos os dias: eu preciso de salvação, eu preciso de redenção, realmente, eu não cumpro toda a lei. Perdão, Deus, ai de mim, Deus, porque eu não ando à altura daquilo que deveria, não sou tão bom quanto os fariseus são, ai de mim, Deus. E o clamor dos perdidos está sendo ouvido por Deus, o Pai, que faz tudo o que é necessário para resgatar esses que estão perdidos. A mensagem do Evangelho do Reino de Deus é para aqueles que encaram os seus pecados de frente e dizem: sozinho eu não venço, eu não tenho condição. Estar perto de Deus, nem que seja perto, lá no finalzinho, é melhor do que estar longe.
Esse é o pensamento humilde. Nós chegamos para Deus e dizemos para Deus: Deus, eu não quero muito, eu só quero um pouco que o Senhor puder me dar. E nós somos surpreendidos com uma avalanche de graça de Deus. Muitos de nós viemos para a igreja querendo ser salvos do inferno. Chegamos aqui, Deus nos fez os seus filhos, nos trouxe redenção, nos imputou justiça e santidade de Jesus, nos incluiu em uma família. A gente queria ser salvo do inferno. Deus nos deu propósito, identidade, uma casa. Muitos de nós só não queriam sofrer o destino eterno. Deus nos ofereceu comunhão e uma mesa com um banquete, festa. Muitos de nós ensaiou os nossos discursos, eu já falei isso. A gente vai evangelizar uma pessoa e a gente convida a pessoa para vir num culto. Normalmente aquelas pessoas que estão conscientes do seu pecado, elas dizem: eu não posso, eu bebo, eu fumo, eu briguei com os meus pais, você não sabe quão terrível eu sou, eu preciso me consertar antes de me encontrar com Deus. E a pessoa vai ensaiando o discurso. E ela ensaia o discurso até que Deus a surpreende com graça. E aí, como um filho, com os olhos marejados e a voz trêmula, ensaiando: Pai, eu pequei contra os céus, contra Ti. Deus declara daquela cruz: está perdoado. Está perdoado. Você está perdoado. É a graça de Deus nos encontrando, é o perdão, é a redenção. Há uma nova vida para aqueles que se arrependerem. Há os braços do Pai para aqueles que forem para Jesus. O filho mais velho é o exemplo dos escribas, dos fariseus. Eles se ressentiram da misericórdia, do amor de Deus que era oferecido gratuitamente. Esses religiosos hipócritas, eles eram todos culpados, mas eles não reconheciam de jeito nenhum. Então você decide nessa manhã quem você quer ser. Você é aquele que se ampara na sua própria justiça? Quantas vezes você vem num culto? Já faz 20 anos que eu dou o dízimo, 10% do meu salário. Se eu fosse somar 20 vezes 12, vezes 10%, eu já dei um carro, uma casa para a igreja. Você é esse tipo de gente? Ah, mas eu ajudo todo necessitado, eu ajudo quem está doente, eu já dei tantas cestas básicas. Ah, eu já fiz tantas coisas, Você é esse tipo de gente que fica contando as suas boas obras e se orgulhando nelas? Ah, mas eu nunca traí a minha esposa, Você é essa pessoa que tem esse orgulho exagerado em ser uma pessoa moralista? Ah, mas é porque eu não sou igual a ele, eu não fiz uma tatuagem, meu cabelo não é assim, eu não fui em tal lugar, eu não torço para time nenhum, eu não bebo nada. Você é esse tipo de gente? Se você é esse tipo de gente, eu quero te advertir: cuidado, cuidado. Se arrependa dos seus pecados e entre na festa. Se arrependa dos seus pecados e entre na festa, porque o seu orgulho pode impedir você de entrar nessa festa, ao ver pessoas piores do que você lá, celebrando a comunhão com o Pai. Você está perdido como o outro que largou tudo? E esse negócio de Deus é coisa do passado. Não faz sentido nenhum essa coisa de religião, tem que ir numa igreja, pastor, tem alguém cuidando da minha vida. Isso aí é religião, isso aí é para subjugar, para manipular. E não, é eu, Deus, mas Deus bem distante. Deus não pode interferir na minha vida, não. Inclusive, esse negócio de Bíblia é uma coisa arcaica, né, do passado, né? Você é uma pessoa assim, super liberal, pode tudo, nada é pecado, o que importa mesmo é os prazeres dessa vida? Cuidado, porque isso também é orgulho.
Ah, eu não sou um religioso, eu não sou assim, porque isso é coisa... Cuidado. Caia em si, sendo você um religioso ou não. Caia em si, se volte para Deus e encontre um Deus disposto a perdoar, a exercer misericórdia e compaixão com você. Não há lugar no reino de Deus para soberbos, orgulhosos. Diante de Deus, todos nós nos prostramos humildemente, reconhecendo que há mais graça de Deus do que a gente merecia. De que Deus nos dá muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos ou imaginamos. É a cachoeira da graça, a avalanche de graça, a inundação de graça na nossa vida. Se você já é muito tempo trabalhando na casa do seu pai, para o seu pai, cuidado. O trabalho pode te tirar o foco, te fazer você não olhar para aquilo que está sendo ofertado diariamente, a comunhão com o seu pai. Você tem Deus na sua vida? Você pode orar ao Pai Nosso e dizer, Pai Nosso. Isso é graça de Deus. Você acorda todos os dias como um salvo, alguém que foi lavado no sangue de Jesus? Agradeça a Deus, cultive um coração grato e humilde. Que todos nós possamos experimentar o amor, a graça e a misericórdia de Deus. E festejar quando ver pecadores chegando na casa de Deus. Quando a gente vê um arrependido, tem uns caras que a gente olha para eles e fala, esse cara não converteu não, olha só a roupa dele. Ah, essa mulher não converteu não, olha só como ela faz, como que ela chegou, você viu? Celebre quando um filho perdido volta para casa. Porque Deus celebra, o céu celebra. Nós deveríamos celebrar quando o irmão nosso se converte, quando o irmão nosso se arrepende dos seus pecados e começa a desfrutar dessa graça de Deus. Que Deus preserve um coração grato e humilde em nós. Amém?